nós estamos aqui a mais um projeto do EducaSUS, projeto patrocinado pela Secretaria da Saúde, com apoio da Federação dos Hospitais. E hoje nós estamos falando com os professores aqui, Rogério Pecchini e Maria Regina, do Departamento de Pediatria e Puericultura da Santa Casa de São Paulo. Hoje o assunto vai ser sobre pediatria, então o futuro da especialidade de pediatria, o que nós esperamos nessa área grande da medicina, que precisa por pediatria e puericultura. Por favor, professor Rogério Pecchini. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. É a segunda vez que eu venho participar desse projeto e hoje eu vou tentar abrir uma discussão, mostrar alguns dados para a gente poder abrir uma discussão sobre os problemas enfrentados pela pediatria. Eu não sei como nas cidades de vocês a pediatria tem se comportado hoje, mas aqui em São Paulo tem sido uma grande dor de cabeça conseguir pediatra, conseguir dar a atenção necessária, e a gente na verdade tem sofrido bastante para conseguir completar escalas médicas e conseguir alocar profissionais para prestar uma saúde e uma assistência à criança de qualidade. Parece que há uma grande fuga da pediatria, uma grande fuga de profissionais de pediatria, e é justamente isso que eu gostaria de estar discutindo um pouquinho e ver quais as soluções que vocês encontraram, e eu só gostaria então de apresentar alguns dados para iniciar o panorama. Deixa eu colocar a aula, por favor. Bom, a pediatria é uma especialidade médica dedicada à assistência à criança, aos adolescentes, em todos os diversos aspectos, sejam eles preventivos ou curativos. Acredito que a pediatria ela está pautada principalmente, deveria estar pautada principalmente nos aspectos preventivos. No entanto, o que nós temos visto mais recentemente, pelo menos aqui na capital, é um grande contingente de pessoas trabalhando nos aspectos curativos da pediatria. Esse gráfico, ele traz o tamanho da população de crianças e adolescentes pelo qual nós pediatras somos responsáveis. Então, para se ter uma ideia, em 2008, esses dados são do DataSUS, até fiquei um pouquinho espantado, mas depois olhando a população total do Brasil, a população total de São Paulo, a gente chega à conclusão que esses dados não são tão espantosos assim. Nós temos uma população de quase 600 mil crianças menores do que 1 ano de idade. A faixa etária de 1 a 4 anos de idade, 2,5 milhões de crianças. 5 a 9 anos de idade, 3.334.000 e assim por diante. Chegando aí a uma população entre 0 e 19 anos de idade, da ordem de 12,5 milhões, 12.800.000 crianças aqui no estado de São Paulo. Então é um contingente bastante grande de pessoas para serem cuidadas. A taxa de natalidade, se alguém quiser interromper para fazer alguma pergunta, por favor, durante a apresentação, não teria problema nenhum, tá? Então a taxa de nascidos vivos, sempre dados de São Paulo, retirados do DataSUS, desde 2001 a 2006, vem caindo progressivamente. Então chega aí um patamar de em torno de 685, 690 mil nascidos vivos em 2001, até os patamares atuais de pouco mais de 600 mil crianças nascidas vivas ao longo do ano. Isso tem desenhado uma pirâmide populacional no Brasil um pouco mais retangular, onde a base tem se estreitado e a gente tem uma população com uma expectativa de vida cada vez mais alta. Então a nossa população está envelhecendo e eu acredito que seja esse um dos grandes campos de atuação da pediatria, não só no futuro, mas principalmente agora. Mas essa população fica doente, né? Nosso objetivo é que essa população não fique doente. Então, só para ter ideia, também dados retirados do DataSUS, é o número de internações em 2008 de crianças menores do que 1 ano de idade, por qualquer tipo de doença. As doenças mais prevalentes aí são as doenças respiratórias, as doenças infecto-contagiosas. Há um grande contingente ainda de crianças com doença diarreica aguda, mas no ano de 2008 nós tivemos em São Paulo 112 mil internações. Então um contingente bastante grande que deveria movimentar uma grande quantidade de profissionais para cuidar dessa população com necessidade de internação e de cuidados hospitalares. O que é bastante alentador é que
Os óbitos em crianças, a mortalidade em crianças menores do que 1 ano de idade, a mortalidade infantil, vem caindo progressivamente. Então, no ano de 1980, nós tínhamos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, uma mortalidade em torno de 36, 37 mil crianças morrendo todo ano. Atualmente, os patamares do DataSUS são em torno de 8 mil mortes por ano. Então, é um patamar uma diferença bastante espantosa. Mesmo agora, depois do ano de 2000, a gente tem uma queda sensível e acentuada dessa mortalidade. Vai aí uma grande pergunta. Por que o aluno de medicina não se apaixona mais pela pediatria? Eu acredito que ao longo dos anos houve uma falta de valorização do profissional progressiva. O profissional que atua com pediatria, ele veio sendo desvalorizado, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista do seu papel e da sua importância dentro do hospital. O mercado de trabalho nos últimos anos, não de 2, 3 anos para cá, mas há 5, 10 anos atrás, era um mercado de trabalho bastante estagnado. A perspectiva do profissional que fez pediatria, que se formava em pediatria, era dar plantão, muitas vezes por um preço inferior ao preço pago para um clínico, ou para um cirurgião, ou para outra especialidade. Uma outra coisa importante é que o perfil do médico que faz pediatria, eu acredito muito nisso, é um perfil diferenciado. Ele é um profissional muito voltado para a relação médico-paciente. E essa relação médico-paciente ela é interferida por mais um segundo paciente, que é a mãe, onde muitas vezes é necessário uma atenção bastante especial. Então é uma especialidade que, apesar de ter resultados bastante satisfatórios, é uma especialidade bastante trabalhosa. Outra coisa que se fala muito, e essa é uma fala que eu ouço nos alunos aqui da nossa faculdade, é que pediatria é uma área que não tem procedimentos, o que torna a consulta mais barata para convênio, o que torna a consulta mais barata no consultório, o que torna o consultório economicamente inviável. Então o futuro do pediatra acaba sendo da plantão. E hoje em dia a medicina é focada em alta tecnologia, é altamente especializada, e os alunos de medicina migram para as áreas altamente tecnológicas, para as cirurgias, vão fazer ortopedia aqui no Dr. Sadal, onde você tem uma incidência de especialização extremamente alta. E esse foco, eu acredito que as faculdades de medicina, infelizmente, dão para o aluno. Essas são algumas coisas que eu levantei conversando aqui na Santa Casa de São Paulo. Bom, quanto a vagas para residência médica no estado de São Paulo, a gente tem uma seara bastante grande de vagas, né? A pediatria ela tem cadastrado vagas credenciadas no estado de São Paulo, 373 vagas para pediatria aqui pela Secretaria de Saúde. A especialidade que mais tem vaga é clínica médica, com aproximadamente 510 vagas, seguida então pela cirurgia geral, que tem aproximadamente 390 vagas, e obstetrícia e ginecologia, aproximadamente 270 vagas. Mas a pediatria tem um número grande de vagas. Aqui em São Paulo, pelo menos, aqui na capital, pelo menos, os serviços de pediatria que oferecem residência médica não têm conseguido, a maior parte deles não tem conseguido completar sequer o número de residentes para essas vagas, o que realmente é bastante preocupante. Serviços grandes como o Hospital das Clínicas, mesmo a Santa Casa de São Paulo, a Unifesp ainda conseguem completar essas vagas. Agora, serviços menores, como os serviços do SUS aqui em São Paulo, muitas vezes ficam com vagas em aberto, sofrendo um processo de descredenciamento. De qualquer forma, a gente sente aqui em São Paulo uma falta do profissional pediatra, mas os dados do CREMESP mostram que nós não estamos tão deficitários assim, nós temos um contingente bastante grande. Então aqui, essa fonte são dados de 2006, divulgados agora em 2008 pelo CREMESP, demonstrando que a pediatria é declarada como a segunda especialidade, é a segunda especialidade em termos de proporção no mercado de trabalho. Lembrando que mais da metade dos médicos, ou cerca da metade dos médicos cadastrados no CREMESP, não tem uma especialidade. Então, desses 50% de médicos que têm uma especialidade, 11,7% declaram-se pediatras e fazem pediatria e sofrem as dificuldades de fazer pediatria nos seus consultórios, nos hospitais e nos postos de saúde.
Um outro dado que saiu agora também no jornal do CREMESP, uma estatística do CREMESP aí, demonstra que como especialidade, como número de alunos egressos do Programa de Residência Médica da Secretaria Estadual de Saúde de 90 a 2002, 15% eram pediatras. Vejam, até 2002, pediatria era o contingente de médicos mais numerosos formados todos os anos. O que é bastante espantoso, porque nas residências médicas, aparentemente, não é isso que funciona. Não é assim que funciona. De qualquer forma, esses dados são os dados declarados pela Comissão Nacional de Residência Médica como última especialidade cursada. Só para você ter uma ideia de como a gente está problemático em termos de mercado, só para citar um dos lugares onde os médicos buscam emprego, e vendo hoje, segunda-feira, dia 9 de março, no Banco de Emprego de Médicos do CREMESP e Associação Paulista de Medicina, nós tínhamos lá hoje 121 vagas ofertadas para pediatra. O pessoal de Marília acho que não vai querer vir para cá para sofrer as agruras de São Paulo, mas 121 vagas ofertadas, com salário que varia de 2.905 para 20 horas semanais até R$ 7.000 para 40 horas semanais. E o valor do plantão certamente sofreu um reajuste bastante grande, um inflacionamento bastante grande aqui nos serviços de São Paulo. Tem boatos de que tem serviços em São Paulo que oferecem plantão com pagamento à vista a R$ 800 até R$ 1.000. Eu não acredito que isso seja uma valorização profissional, é uma reação de mercado porque os hospitais estão necessitando de pediatras. Mas o problema básico ainda não foi resolvido. De qualquer forma, dessas vagas ofertadas, fazendo uma pesquisa, este é o valor médio do plantão, entre 600 e 700 reais por 12 horas aqui em São Paulo. Bom, qual é o futuro da nossa especialidade? Eu acho que o futuro da nossa especialidade ele é pautado na expectativa, que já vem se falando há alguns anos, de que esta população que nós cuidamos, da população do Brasil, vai chegar aí próximo a 100 anos. E a gente então tem que pautar na prevenção das doenças crônicas como diabetes, arteriosclerose, hipertensão arterial, pneumopatias, obesidade, entre outras, na área pediátrica. Então a área pediátrica é o momento de se iniciar a educação e a prevenção dessas doenças. Há dados aí de literatura demonstrando que crianças que morreram de trauma com 3 anos de idade tinham já incidência de arteriosclerose incoronária com 3 anos de idade. Então, só para ter uma ideia de como nós, enquanto pediatras, temos uma área de atuação bastante importante. Por exemplo, o aleitamento materno, que eu acho que é o que o pediatra bate todo dia, briga todo dia. Esses dados não são tão novos assim, são de 1999, também são dados do DataSUS, mas para a gente ter uma ideia, a prevalência de aleitamento materno exclusivo numa criança entre 5 e 6 meses de vida foi de apenas 7,6%, uma prevalência bastante baixa. Não acredito que essa prevalência tenha melhorado. Mesmo tendo melhorado um pouco, aqui em São Paulo, na capital, um dado desalentador é que quando a criança vai para uma fórmula de segmento, no posto de saúde, muitas vezes, ela não encontra a fórmula infantil. Ela encontra a fórmula, o leite de vaca, in natura, ou o leite de vaca em pó, o que na verdade a gente sabe que é extremamente prejudicial. Então nós temos aí uma série de coisas a serem trabalhadas e a serem feitas. Temos aí desenvolvimento de área de nutrologia, que é uma área que vem se desenvolvendo em pediatria de maneira bastante rápida, bastante importante e espantosa, e uma área que eu acredito que seja muito importante para o pediatra, uma área de atuação bastante importante. Outra coisa que vem crescendo muito são as prevalências de doenças alérgicas, principalmente numa capital aqui como São Paulo, com um clima extremamente agradável e com um ar extremamente limpo. As doenças imunopreveníveis é uma outra área de atuação em que os pediatras devem atuar. Devemos trabalhar para prevenir obesidade infantil, que é uma outra coisa que vem aumentando progressivamente, embora nós temos ainda bolsões de pobreza onde haja casos de desnutrição. Outra seara para a pediatria é a prevenção de acidentes, lembrando que os acidentes matam uma parcela grande de adolescentes, uma parcela bastante significativa de adolescentes, então acredito que a prevenção de acidentes é uma outra área em que nós pediatras temos que agir. Temos um papel fundamental na notificação e prevenção de violência contra a criança, é uma área que todos nós conhecemos e temos que atuar de maneira bastante significativa. A incidência de doenças respiratórias faz parte das alterações
do nosso perfil epidemiológico, esse perfil epidemiológico que no Brasil não se modificou ainda. A gente ainda tem muita criança morrendo de doença respiratória e morrendo de doença infecto-contagiosa, como diarreia aguda. Então a prevenção das doenças infecciosas, como eu falei, é bastante importante, lembrando que no Brasil, diferente dos países de primeiro mundo, onde hoje em dia você tem uma monta bastante importante de mortalidade devido a doenças cardiovasculares e neoplasias, a gente ainda tem uma mortalidade alta por doenças infecciosas. Por outro lado, nós temos um contingente de prematuros saindo dos nossos berçários, da nossa neonatologia, que merecem e que precisam de cuidado especializado, e eu tenho certeza que nenhum clínico, nenhum médico geral, nenhum cirurgião, nenhum ortopedista tem coragem de cuidar e de dar o atendimento inicial para este prematuro, com todas as suas condições especiais. E cada vez mais nós temos as crianças com doenças crônicas, que também necessitam de cuidados especiais. E acredito que só a característica do pediatra é a pessoa que tem a capacidade de orquestrar o tratamento dessas crianças. Então, para a atuação, devemos voltar a nossa atenção para uma população que tem uma expectativa de vida cada vez maior, com uma prevalência cada vez maior também de doenças crônicas. Isso é uma coisa bastante importante. E a discussão do nosso futuro, acho que deve ser pautada na arte de ser pediatra. Depois de 15 anos de profissão, eu ainda hoje tenho satisfação de dar plantão no pronto-socorro, quando preciso, apesar da gente não achar muito agradável, mas de cuidar da criança, ver o sorriso de uma criança e ver uma criança melhorar. Então eu agradeço pela atenção e eu gostaria então que a gente abrisse para a discussão e ouvisse um pouco como é a realidade da cidade de vocês. Aqui em São Paulo eu digo, o mercado de pediatria está extremamente caótico, extremamente complexo, extremamente necessário que haja uma atuação e que haja um direcionamento para essa especialidade que infelizmente está se perdendo. Bom, boa noite. Eu queria conversar primeiro com o Dr. José Valdir, em Lorena, que é pediatra também. E a equipe, como é que está sendo a pediatria em Lorena, os desafios aí em Lorena? José Valdir, nós estamos sem o som. Acho que alguém desligou o áudio, estava muito bom. Estamos sem o áudio. Eu vou passar para Votuporanga, precisa acertar o áudio em Lorena. Nós estamos sem o áudio. Votuporanga. Me fala, Votuporanga. A nossa condição aqui... Alô? Oi. Estava desligado? Deixa eu continuar agora com Votuporanga. Vamos para Votuporanga? Oi. A condição nossa aqui é essa, semelhante à de vocês. A nossa cidade é uma cidade pequena, logicamente diferente em termos de população, mas a condição de trabalho é essa mesmo. A gente encontra dificuldade no quadro de pediatras e dificuldade também nesse campo de valorização do trabalho do pediatra. Nós temos uma sobrecarga de trabalho grande, né? Com uma carga de emocional que foi citada aí, que eu acho que é importante e não se leva em conta no caso da atuação do pediatra, né? Em termos até de retorno para que o pediatra trabalhe com tranquilidade e tenha condição, inclusive, de trabalhar adequadamente. Nós vimos a expectativa de vida hoje de 100 anos, nós estamos preparando as crianças para viver 100 anos e o pediatra vai viver menos, né? Se continuar assim. Então eu acho que essa é uma questão que nós devemos discutir mesmo. Como é que chama? Sim. Por favor, Votuporanga. Quem falou em Votuporanga? Para colocar o nome, quem fala? Oi, é o Carlos Teles. Obrigado, Dr. Carlos Teles. Dr. Carlos, Dr. Carlos Teles, eu acredito que me passou pela cabeça uma coisa importante aqui enquanto o senhor falava aí. Eu acredito que o procedimento da pediatria, o procedimento que todo mundo fala que falta em pediatria, é justamente, acho que essa carga emocional que não é valorizada. É essa ligação com o paciente que infelizmente não é valorizada e que não pode ser quantificada por valor nenhum. Mas que se virasse algum valor seria interessante, sem sombra de dúvida. Mas com certeza essa falta de valorização
desse sentimento, dessa ligação, dessa dedicação que nós temos aí a cada paciente, que eu acho que poderia ser considerado o nosso procedimento. Eu acho que a gente não precisa fazer eletrocirurgia, mas essa dedicação de estar com o telefone ligado 24 horas por dia, de estar preocupado e ligando para o pronto-socorro no dia seguinte para saber daquela criancinha que entrou com febre, é o que é o mais importante. Essa ligação que acho que não deve ser desvalorizada. Bom, agora o Dr. José Valdir, Lorena. É importante que a gente sente mais ou menos bem desvalorizado na profissão. Eu que já trabalho na pediatria há quase 50 anos, então eu tenho uma vida aqui, estive para fora do país, fiz residência, fiz muitos cursos e me sinto assim frustrado pela remuneração, pela baixa remuneração. Isto associado dentro das entidades, dos convênios da Unimed. Numa cidade mais ou menos pobre como Lorena, em particular é complicado, difícil, a gente tem que trabalhar na base de convênio com um volume muito grande. Mesmo atendendo a todos os convênios da mesma maneira que o doente particular, a gente não tem um faturamento decente, digno. Então, o procedimento, no meu ponto de vista, é um procedimento que possa trazer uma boa remuneração, independente, você ter atenção à mãe, às crianças, é uma obrigação da gente. Agora, para isso, ninguém paga a mesma coisa, quer dizer, queria ter um procedimento. E essa luta para a valorização do... Eu não sinto isso nos jornais, na luta que eu vejo na pediatria, eu não sinto isso, na verdade, uma luta assim, de efeito, com efeito para melhorar o nosso salário. Esse plano todo de valorização dos procedimentos que existem aí, de todas as especialidades têm facilidade de ter um ganho muito maior. A pediatria não tem nenhum. Eu não consigo ver chance nenhuma de gente ter uma satisfação econômica dentro da especialidade. Raros os casos daqueles que se projetam muito, tem um preço de consulta espetacular, tudo bem, quer dizer, um valor, mas o grosso da pediatria, a massa da população, trabalha na base do plantão, com sacrifício grande e pagamento muito abaixo do que merece. A doutora Glória quer falar alguma coisa, Glória? Uma pediatra também aqui, muita experiência. Então, uma das coisas que eu tenho dificuldade, eu estou há 30 e poucos anos fazendo pediatria, uma das dificuldades que eu estou vendo hoje é a valorização do pediatra até mesmo a nível de plantão. Recentemente eu recebi uma proposta para ir trabalhar numa cidade vizinha que eles estavam precisando de pediatra e não tinha pediatra. Então eles estão contratando cirurgião, cardiologista, clínico, até recém-formados que não fizeram nenhuma especialidade para trabalhar na área de pediatria, pagando até mais do que um plantão normal. Então eu não consigo compreender por que se pode pagar um profissional não pediatra e não se pode pagar o justo para um pediatra especializado com experiência. São coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Então, outros profissionais que não são da área estão assumindo o lugar do pediatra com uma remuneração até um pouco acima, porque eles não encontram o pediatra e não valorizam o pediatra experiente. É uma situação que a gente está vivendo, que a gente está vendo. Então, eu queria entender um pouco isso, porque depois de 30 anos a gente vê a deterioração do trabalho e das condições de trabalho da gente. É muito triste trabalhar assim. É uma das coisas que eu estou vendo. E eu penso que isso possa estar acontecendo em outros lugares. Colegas que não são da área de pediatria assumindo plantões da área. Então, eu queria entender um pouco isso, eu não sei o que se pode fazer. Eu acho que por conta disso que o Dr. Valdir falou, não há uma valorização da experiência do pediatra e nem do risco que existe em um profissional não pediatra atender. Foi falado aqui que outros profissionais não querem atender o prematuro, tudo bem, mas outra criança, outros assumem. E isso é um risco do mesmo jeito. É uma coisa que estão vendo no dia a dia. Ô, Rogério, eu queria perguntar uma coisa. De acordo com os seus gráficos aqui, embora o número de pediatras talvez esteja diminuindo, a saúde dessas crianças ela tem melhorado. A vacinação e uma série de procedimentos hoje que a pediatria que a pediatria já adotou há um certo tempo, hoje diminuiu o número de doenças
na infância. Talvez isso repercute em uma menor demanda de pediatras, ou é só questão realmente de uma área que, por falta de procedimento e outros fatores, aqui não se tem médicos querendo ser pediatras? São duas coisas diferentes. O que você perguntou, Sadal, eu acho que o pediatra, a necessidade do pediatra, ela é cada vez maior. Cada vez mais os pais têm dificuldades em conduzir os seus filhos, em atuar em prevenção. O que a gente tem, na verdade, é um grande problema já. A prevenção já nem se fala mais. Aqui em São Paulo, aqui na capital, a gente tem um grande problema nas UBS, os postos de saúde estão esvaziados, praticamente sem pediatra. Os consultórios também estão esvaziados, não existe mais o vínculo e a criança, na verdade, fica sim mais doente. A gente tem, na verdade, apesar da vacinação, apesar da melhora de nutrição, aqui em São Paulo, em particular, por causa de um clima extremamente ruim, de poluição, a gente tem um grande contingente de crianças procurando pronto-socorro o tempo inteiro, com febre, com doenças respiratórias, com doenças diarreicas agudas, que não chegam até que não são cuidadas por esse contingente de cuidadores básicos e devem então chegar ao pronto-socorro, ao ponto final, onde na verdade não deveriam chegar. Eles deveriam ser orientados e vistos pelo seu pediatra geral. Mas o pediatra geral, ele, como o Dr. Valdir falou agora há pouco, ele acaba tendo no seu consultório um volume extremamente alto de atendimento para poder justificar aquele consultório, e com isso ele não consegue ver retorno, ele não consegue dar a atenção necessária a esse paciente. E esse paciente migra de pronto-socorro em pronto-socorro, o que é extremamente ruim. Tem da parte de doenças respiratórias, que é uma área da qual eu me especializei, dados que mostram que mais do que 50% das vezes as crianças usam antibiótico de maneira desnecessária. Isso porque falta uma pessoa que siga. E essa pessoa não segue porque ela se sente desvalorizada, desmotivada e com muito trabalho. Quanto à falta de profissionais em pediatria, ela é multifatorial, mas ela passa por essa desvalorização que a doutora de Lorena citou agora. É uma desvalorização progressiva. Há 10 anos atrás, o pediatra era tratado como um ser inferior, então, na verdade, os hospitais tinham poucos serviços de pediatria, a pediatria funcionava em lugares muito ruins. Em algum momento aqui em São Paulo, a questão de 4, 5 anos atrás, os hospitais privados começaram a perceber a importância de fazer pediatria. Isso abriu uma demanda de mercado muito grande e o mercado não tem, aparentemente, profissionais qualificados em número suficiente para suprir isso. O que, na verdade, reflete é que não tem profissional. A gente, na verdade, quem coordena serviços de pediatria hoje, dá plantão final de semana sim para cobrir a escala, porque você não consegue profissionais para trabalhar. A demanda é bastante alta. Você tem um problema muito sério nessa relação mãe, paciente, médico, extremamente complexa. Como não há vínculo dessa mãe com o profissional, criar um vínculo no pronto-socorro é extremamente difícil. E isso é mais um fator de desvalorização, porque como não se cria vínculo, aquela mãe ela faz um pouco do que cada profissional orienta em momentos diferentes. Em algum momento eu acho que ela tem algum conflito e ela passa a atacar o profissional. E é muito complexo. Aqui em São Paulo as situações são muito complexas. Então, na verdade, a gente não tem ainda a valorização da base. Você tem uma adequação do mercado de trabalho, que é uma necessidade de plantonistas, então paga-se mais o plantonista. Mas o consultório, a valorização profissional, a realocação de recursos, isso não aconteceu ainda. Eu faço um paralelo com a minha área. Minha área é cirurgia oncológica. À medida que a oncologia clínica vai avançando, com medicação, biologia biomolecular, o que vai acontecer uma hora, em algum momento lá na frente, a minha especialidade vai sumir. Por quê? Porque não vai mais precisar operar paciente com tumor. Eu não sei, é porque a oncologia melhorou tanto que vai chegar um momento que não vai precisar operar. Eu não sei se a pediatria está acontecendo isso. A prevenção e todos os cuidados têm melhorado de certa forma, que tem diminuído a demanda. Não, eu sinto muito por você. Tomara que acabe mesmo a necessidade de fazer cirurgia oncológica. Mas pediatria, enquanto nascer criança, vai precisar de um profissional ligado àquela criança justamente para orientar o aleitamento materno, a imunoprevenção e coisas básicas, como trocar uma fralda, como dar banho, como cuidar de umbigo, como escovar um dente, como educar muitas vezes. Infelizmente, a geração atual ela é muito despreparada para ser pai. Isso é nítido. Quem faz consultório, quem faz pronto-socorro percebe de maneira nítida isso. E, na verdade, cabe, felizmente ou infelizmente, ao pediatra fazer esse papel, muitas vezes de educador.
Então, na verdade, acho que a sua especialidade, tomara que ela termine mesmo, tomara que ela fique bem restrita. Mas para o pediatra, enquanto nascer criança, a gente vai ter necessidade. Hoje, com esse contingente de 12 milhões de crianças e adolescentes, eu acho que a necessidade ela é cada vez maior. Com a falta do vínculo que tem com o profissional que acompanha essas crianças, essas mães procuram cada vez mais os pronto-socorros para tratar a dermatite de fralda, para orientar a diluição do leite, coisa que não se faz mais na unidade básica de saúde, porque não tem pediatra nessas unidades. Sorocaba, boa noite, Sorocaba. Como é a situação em Sorocaba? Boa noite, Sadal. Boa noite. Boa noite, doutor Rogério. Boa Obrigado noite. e parabéns pela palestra importante. A nossa situação aqui, ela é, acredito, semelhante ao que está acontecendo no país. Nós temos, os coordenadores reclamam da dificuldade de fechar a escala no fim do mês. Como os coordenadores são pediatras, então, vez por outra, eles têm que dar plantão, porque não tem os médicos que possam cobrir. No entanto, nós temos aqui aproximadamente 30 pediatras, e eles são distribuídos da seguinte maneira. Na UTI neonatal, já que nós temos 230 partos mês, portanto, temos 230 crianças. E o médico neonatologista, ele é que vai amparar a criança, né, o recém-nascido. Nessa UTI neonatal, graças a Deus, aqui nós temos tido média de 16 pediatras que dão plantão 24 horas por dia. E eles são dirigidos pelo Dr. Xerxes, que não tem poder estar aqui no momento. Então ele vai à sala de parto, amparar o nenê e, naturalmente, oferecer os cuidados do recém-nascido. Temos também um semi-intensivo, um leito semi-intensivo, de terapia semi-intensiva, que às vezes se torna UTI. Nesse, também com 24 horas de plantão, portanto, diariamente, que é coordenado pela doutora Soraya. Aí nós temos 8 pediatras. Os chamar de mais velhos, né? Os que têm CRM menor, né? Os mais velhos, esses que são 4 pediatras. Então, no caso, eles dividem o número por criança, só que eles também passam todos os dias na pediatria. E as emergências vão ser resolvidas pela UTI de semi-intensivo. Então, no caso, todos os pediatras passam, que são os pediatras mais antigos da casa. De maneira que nós temos aí mais ou menos 230 partos com esses pediatras. Fora isso, nós precisamos de um pediatra de plantão para atender os convênios. Nós temos Santa Casa Saúde e outros convênios. Então, houve aí, né, se eu fazer bem aqui o nosso provedor, quero homenageá-lo pelo seu trabalho aqui na Santa Casa. Então, nos convênios dos quais a Santa Casa ocupa grande parcela, nós temos um pediatra 24 horas por dia. 2 pediatras no SUS para atender o pronto-socorro. Média de 60 a 80 crianças por dia. De maneira que nós temos um movimento de pediatria aí relativamente grande. Então, quando chega aos picos, como o doutor Rogério bem mostrou, que são os meses de maio, né? que é essa época em que houve um aumento da incidência de moléstias respiratórias e outras viroses, chegamos a atender um número maior, aproximadamente 100, 110 crianças por dia, além dos partos, que chega algumas vezes um pico de 20. Então, nós temos tido assim, vamos falar assim, de uma certa sorte de termos esses pediatras que se dedicam no nosso hospital.
É claro que temos as faltas, mas temos aí os pediatras, procura-se dar melhor atenção para eles e todos têm trabalhado de certa forma, de uma maneira uniforme. A pediatria também é uma pediatria, uma enfermagem, né, uma enfermagem competente, que cuida das crianças, chamo assim que é gostoso entrar na pediatria do hospital, porque a gente vê ali as crianças brincando, as enfermeiras brincando, as melhores enfermeiras nossas, não digo as melhores, mas uma das melhores fica na pediatria, porque lá é que precisa ter essa atenção com a mãe, né? Fica mãe, criança, tudo junto, né? Então nós temos tido também essa oportunidade das enfermeiras nos ajudarem. Como é também no neonatal e na maternidade, em que os pediatras contam aí. Eu gostaria também, Sadal, de passar a palavra ao seu provedor, José Antônio Faça Bem, para que ele possa externar suas palavras, sua opinião sobre os nossos pediatras e a formação deles. Boa noite, Boa noite, tudo bem? Sadal. Tudo bom? Boa noite. Rogério. Tudo bem, prazer em, pelo menos pela tela, te ver. Foi uma satisfação. Dr. Rogério, muito feliz nas suas colocações, palavras que realmente os números conferem o que nós pensamos e o que nós fazemos aqui em Sorocaba. Eu vou dizer que a Santa Casa de Sorocaba tem uma situação, eu vou qualificar como diferente do que eu pude ouvir até agora, no sentido financeiro aos médicos. Nós aqui temos, para a área de pediatria, um valor superior a todas as demais redes de médicos, a todas as demais clínicas de médico. A pediatria, no mínimo, eu tenho 10% a mais do que o valor normal que eu pago para os outros médicos, em todos os setores, certo? E que pela falta, como foi muito demonstrado, muito bem demonstrado aí, que nós estamos encontrando no sentido de ter o pediatra, Sorocaba tem um número insuficiente, mesmo assim insuficiente, e que a gente procura sanar essa insuficiência através da colaboração e participação dos nossos médicos. Dados estatísticos que eu pude observar aí na demonstração, realmente nos chama a atenção, porque uma das coisas que foi colocado é a quantidade de médicos pediatras declarado pelo CREMESP. Eu queria saber onde estão esses médicos, porque para mim está fazendo falta, e pela classificação aí é um dos que mais se tem. Isto me causa assim um espanto até, porque ortopedia eu não tenho problema, clínica não tenho problema, cirúrgica não tenho problema. Agora, já na pediatria, eu tenho falta de médico, sim, e mesmo pagando a mais. Então, é isso que eu queria dizer, que realmente me impressiona esses dados apresentados. Os pediatras já estão todos ricos e aposentados, né? Fazendeiros. Doutor Aristides, provedor, eu gostaria de fazer uma pergunta para os senhores como administradores hospitalares. Eu tenho uma pequena experiência em administração aqui no Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo e para mim a pergunta é sim, mas eu pergunto para os senhores, pediatria é uma especialidade economicamente viável para os hospitais? Eu acredito que sim, mas é uma pergunta que toda hora a gente se faz. É economicamente viável ou não? Eu tomo a licença de responder. Eu vou responder a parte administrativa, vamos chamar assim. Parte técnica, evidente, o doutor Aristides poderá responder com maior propriedade. Veja só, dentro de um hospital, a questão não entra só a necessidade financeira, vamos chamar. Eu preciso, na verdade, ter também a pediatria. Eu tenho que ter um médico pediatra para atender. E aí que a gente tem, através do Santa Casa de Saúde, que é o nosso convênio, que consegue fazer um valor que possa repassar para o SUS. Que o grande movimento nosso aqui em Sorocaba é voltado para o SUS. Inclusive, só para ilustrar a nossa conversa, eu tive uma visita muito grata, por sinal, de duas técnicas que tiveram a oportunidade de estar aqui em Sorocaba,
e que estranharam que nós estamos construindo uma nova pediatria, uma nova ala de pediatria para o aprimoramento do nosso serviço. E ela me demonstrou dizendo que o governo do estado não está pensando assim, ele entende que o atendimento na pediatria deva ser voltado mais na área ambulatorial e não de internações. Eu, de novo, fiquei preocupado, porque eu estou construindo aí mais uma ampliação com mais 40 leitos, 12 leitos de neonatal, 12 leitos de CTI infantil, enfim, ficou preocupado. Mas eu vejo, na parte administrativa, uma necessidade, faz parte de um contexto de um hospital geral. Provedor, é bastante admirável, eu acredito, que essa expansão da pediatria, esse investimento que a Santa Casa de Sorocaba faz na pediatria, uma coisa bastante admirável. Realmente o senhor tem toda a razão, a questão ambulatorial ela é extremamente importante. No entanto, um contingente grande, eu não tenho dados de Sorocaba, mas os dados aí do estado de São Paulo demonstram, crianças menores do que 1 ano de idade, temos aí 110 mil internações por ano. Se a gente for extrapolar para as outras faixas etárias, é um contingente bastante grande. Gostaríamos de valorizar o pediatra a tal ponto de que ele migrasse para o atendimento ambulatorial, para que essas crianças não precisassem de internação. Mesmo assim, a gente vai ter um contingente de crianças que vão adoecer e que vão necessitar de internação. O TI neonatal, hoje em dia, é extremamente importante. A viabilidade do recém-nascido prematuro é cada vez maior. Então, hoje, um bebê de 22, 23, 25 semanas de gestação, às vezes um bebê que nasce com 500, 600, 700 gramas, hoje ele é viável, graças ao investimento tecnológico de ponta que hospitais como a Santa Casa de Sorocaba têm feito. Então isso eu acho que é bastante importante, bastante interessante. O que falta, na verdade, eu acredito, é uma valorização, talvez da Secretaria de Saúde, talvez do Governo do Estado, enfim, não sei onde está o problema, de valorizar a outra ponta, a ponta da prevenção. A ponta da prevenção que vai fazer com que essa criança não fique doente. E aquela que adoecer, nós vamos continuar cuidando. Eu sou intensivista, então para mim, na verdade, eu cuido da parte da criança extremamente grave, extremamente crítica, mas eu gostaria que aquela criança não tivesse chegado ao UTI. E infelizmente, muitas vezes isso poderia ter sido evitado. É lógico, nós temos cardiopatias congênitas, doenças congênitas, nós temos doenças cirúrgicas que levam à necessidade de intervenção. Mas muitas vezes a gente vê crianças chegar com broncopneumonia grave, com desnutrição grave e com uma série de outras doenças que deveriam ser evitadas. Aqui na periferia, no hospital que a Santa Casa administra, a gente ainda vê pelo menos 1 ou 2 crianças internando por superinfestação por ascaris, o que é uma coisa extremamente inadmissível se nós tivéssemos aqui uma rede de saúde básica funcionando de maneira adequada. Então eu acredito que a Santa Casa de Sorocaba, tal qual a Santa Casa de São Paulo, não quer dispensar os seus recursos para tratar uma criança com superinfestação por ascaris, que sai custoso para o sistema de saúde e poderia ter sido resolvido lá atrás com saneamento básico, com orientações de higiene e talvez com mebendazol, que não custa nem R$5. Queria colocar o Dr. Marcelo Santini de Marília para falar. Como é que é a situação em Marília? Marília tem 2 faculdades de medicina. Boa noite a todos. Eu acho que eu ouvi todo mundo falando, eu ouvi várias considerações, eu acho que Marília está mais ou menos dentro do que todo mundo conversou, todo mundo falou. Eu só acho que eu tenho alguma coisa a acrescentar, pelo menos na minha opinião, vou discordar do pessoal de Sorocaba, porque eu vejo assim, o pediatra hoje, se perguntar de novo para mim, ele tem uma viabilidade econômica? Eu acho que depende. O pediatra que fica no consultório, o pediatra que acaba de sair de uma residência, se ele for sentar no consultório dele, ele não tem a menor chance de sobreviver economicamente falando. Por isso que ele acaba tendo que dar plantão, tendo que entrar no hospital, tendo que trabalhar em uma porta daqui, em UTI. Marília, apesar de ter a faculdade formadora de pediatra, a gente fez uma conta rápida, em determinado momento do dia você tem 10 a 12 pediatras de plantão no mesmo momento. Então, quer dizer, o pediatra está dependendo realmente da plantão, ele não tem procedimento, o procedimento para ele é o plantão. Então, se nós formos só focalizar o futuro do pediatra é sombrio.
Se nós vamos discutir alguma coisa de como atrair novos pediatras, do que nós vamos fazer, como vai melhorar o ganho do pediatra, é uma coisa. Agora, o que a pediatria já fez hoje para a saúde do Estado são esses números. A mortalidade infantil já diminuiu, as doenças são cada vez melhores tratáveis. Tá? Isso graças à atuação na rede pública, nos consultórios, quer dizer, o pediatra teve e tem a sua atuação, que é muito importante. Agora, o futuro da pediatria, que eu acho que é o objetivo principal dessa discussão, é muito sombrio e eu não vi nada que a gente pudesse sugerir ou que pudesse melhorar. Vão melhorar o ganho? Como? Eu não sei. Eu não sei como melhorar o ganho. O plantão, tanto faz você ganhar 600 ou 800, se você não der o plantão, o seu ganho está lá embaixo. Então, quer dizer, é viável economicamente? É, para quem dá plantão, para quem está dentro do hospital. Quem está no consultório, um recém-formado, para receber R$40 uma consulta, desconto imposto, desconto secretário, ele fica com R$20 a consulta. É muito pouco. Então, economicamente, a pediatria está numa situação difícil. Plantão tem bastante. Sorocaba está pagando bem, Marília também está pagando bem, estamos precisando de pediatra. Se alguém quiser vir para cá, está aberto aqui também. Então, é a minha palavra. Obrigado. Queria adiantar também colocar Piracicaba, Dr. de Freitas, Dr. César Colombo e Rogério Amalfi também. Piracicaba. Oi, boa noite, Sadal. Boa noite. Aqui em Piracicaba também a situação é a mesma. Para você ter uma ideia, nós inauguramos aqui a UTI infantil agora e está com dificuldade de arrumar plantonista para poder tocar os leitos que foram inaugurados agora pelo secretário de Saúde. O pediatra aqui está sobrecarregado também. A Santa Casa de Piracicaba não tem atendimento de pronto-socorro na porta. O serviço é terceirizado, fica um quarteirão daqui, é um pronto-socorro particular, que atende os conveniados da Unimed e da Santa Casa, basicamente. Mas está com muita dificuldade também pelo excesso de serviço e a falta de reconhecimento financeiro também. Rogério, eu acho que assim como na pediatria, ou assim como todas as especialidades, hoje muita gente escolhe, por exemplo, ortopedia não para fazer traumatologia ortopédica, mas para ser cirurgião do joelho, cirurgião de ombro, cirurgião de coluna, e cada vez mais vão aparecendo especialidades novas. Hoje tem traumatologia do esporte na ortopedia, que é uma coisa nova. Pediatria, quais são as áreas que estão abrindo, o que está vindo de novo, e se está pediatria também é a mesma escolha. Eu acho que o médico que escolhe fazer pediatria, ele não pensa só em fazer pediatria, mas ir para uma especialidade. Como está sendo isso, né? O médico aqui no nosso perfil de residência médica é um perfil altamente especializado. Então, certamente, o nosso médico, ele migra para as pequenas especialidades, sem sombra de dúvida. A questão principal é que mesmo as pequenas especialidades não tem mais espaço hoje. Então, a gente vê o médico que fez endócrino, pediatria, dando plantão em pronto-socorro, porque tal qual o colega de Piracicaba e o colega de Marília falou agora bem, a gente não consegue, na verdade, viver do consultório. Com exceção de, por exemplo, neuropediatria, acredito que a maior parte das especialidades acabam frustradas porque não conseguem. Então, há um retorno da pediatria geral. Então, na verdade, não tem se tornado atrativo. Então, o médico que sai de uma escola médica, o recém-formado, que quer fazer pediatria, eu digo isso para os alunos, a Márcia diz a mesma coisa, ele tem que gostar de pediatria geral, que é o grande campo, que é o grande lugar onde a gente está precisando. É o pediatra do pronto-socorro, é o pediatra de consultório que não é valorizado, mas que precisa ser valorizado. É esta a grande necessidade. Basicamente é isso. Às vezes, até para falar um pouquinho o contrário da nossa. Muita gente procura ortopedia, procura o ortopedista, ele procura um cirurgião de joelho, um cirurgião de mão, ele procura uma subespecialidade já de vocês. Então está sendo procurar a geral. Não, o paciente ele procura a subespecialidade também, mas de qualquer forma, muitas vezes procura-se redirecionar esse paciente ao pediatra geral, para o pediatra geral orquestrar esse tratamento. Na rede básica de saúde, na rede pública de saúde aqui em São Paulo, normalmente é o pediatra que faz essa orquestração. Dificilmente o paciente consegue marcar num hospital como o nosso uma consulta logo de cara numa subespecialidade se ele não passar antes pela pediatria geral, se ele não tiver um atendimento pela pediatria geral de maneira pregressa. Agora, certamente os consultórios recebem um X de pacientes que passam
Eu atendo em pronto-socorro, por exemplo, e a gente vê no dia a dia. A mãe fala, eu devo procurar um gastro? Eu falo, não, você deve procurar o seu pediatra. Ah, eu devo ir no pneumo? Não, deve voltar no seu pediatra. O pediatra, cabe a ele fazer esse primeiro papel inicial para depois encaminhar para a especialidade. Então, esse fluxo acaba sendo desmontado pelo paciente, e o convênio que é economizar 2 consultas, então ele direciona o paciente para uma consulta especializada só. Mas isso é péssimo na relação e com certeza acaba indo mal. E aí os grandes especialistas aqui em São Paulo, não sei se a Márcia concorda comigo, eles acabam fazendo também a pediatria geral. Então o médico, ele é o neuro nem tanto, mas o médico, ele é o endócrino da criança e ele acaba fazendo a pediatria geral da criança também, porque na verdade ele acaba englobando tudo. Então fazer só a especialidade em pediatria é para poucos profissionais renomados e de destaque, a maior parte faz as 2 coisas. Vamos para Itapeva? Itapeva, quem está em Itapeva? Boa noite. Aqui somos 2 pediatras que estamos aqui participando. Meu nome é Arnaldo e a doutora Lúcia aqui também junto. A gente concorda muito com o colega de Marília e que realmente emprego você encontra, mas o que você vai encontrar é plantão. O pediatra, ele está fadado a perder noites de sono, porque realmente você num consultório você não é valorizado, você numa sala de parto, no interior a gente não, ninguém segue uma tabela da CHPM e a gente vira um auxiliar, simplesmente uma parte de uma equipe em que você vai ter o procedimento com a criança, vai olhar essa criança, mas você ganha como um auxiliar. Quer dizer, 30% do valor do cirurgião, do obstetra. Quer dizer, isso é uma desvalorização que até agora é um ranço de 30 anos já e ainda ninguém consegue olhar para isso. A pediatria fundamentalmente ela é preventiva. Só que prevenção não dá ibope, entendeu? O que dá ibope é curar, é tratar e não prevenção, entendeu? Então a gente vê isso na mídia mesmo, a valorização é muito maior do profissional que é um cirurgião cardiovascular, neurocirurgião ou cirurgião plástico. O pediatra, como trabalha e faz prevenção, eles não há essa valorização da própria população e dos próprios colegas. Aleitamento materno é ciência, ninguém valoriza isso como ciência. Acham que é uma coisa básica, que é um trabalho extremamente de ação básica e que não existe ciência em aleitamento materno. Puericultura é ciência, mas eles não há essa valorização da puericultura nesse sentido. Então a gente, como profissional, se sente muito frustrado porque a gente faz ciência e eles só valorizam a ciência na pediatria, a neonatologia e a UTI neonatal. Isso é ciência, mas as ações básicas, o que você faz no consultório, o que você faz no ambulatório, não é considerado ciência, entendeu? Isso é uma desvalorização da nossa especialidade. E achar que a gente está feliz com isso, ninguém está, entendeu? Rogério, eu até ia colocar essa situação, por exemplo, na falta de pediatras e uma série de ações que é a área de atuação do pediatra, e na falta do pediatra, alguns hospitais têm substituído o pediatra por outros profissionais de saúde? Eu acredito que isso possa eventualmente acontecer, como uma enfermeira em sala de parto para substituir o neonatologista, mas eu acredito que isso só vai piorar cada vez mais a atuação do pediatra e a valorização do pediatra. Se isso acontece em algum hospital, eu ouço rumores de que isso possa acontecer, como por exemplo uma enfermeira dar orientações, não que ela não seja capaz, pelo contrário, ela é muito capaz, mas eu acho que a arte do pediatra, no seu conhecimento da ciência, como o colega de Itapeva falou, da ciência de saber o que é pesar e acompanhar o ganho de peso e detectar problemas de maneira consciente da importância daquilo, talvez a gente dizer que uma enfermeira é capaz de fazer isso, de novo, sem desvalorizar a enfermeira, acaba sendo uma coisa extremamente complexa. Pegar um recém-nascido numa sala de parto parece fácil, né? Na hora que complica, a coisa é bastante complexa. Então eu acredito que se isso acontece, é extremamente irregular e não deveria acontecer. Hoje em dia, pela tabela, aí, pela parte de ato médico, nem pode acontecer. Tanto é que para reanimação neonatal, reanimação pediátrica, os profissionais não médicos não são treinados da mesma maneira hoje em dia como eram treinados há 2, 3 anos atrás, porque isso é atuação médica.
Eu já ouvi comentário de que o pediatra na sala de parto está limpando o neném. Isso vocês já ouviram isso? Ele está limpando o neném, está vendo o neném. Ninguém sabe que você avalia o neném, você segue todos os procedimentos. Não, o pediatra vai pegar o neném, vai limpar ele e vai entregar lá para a mãe. É isso que você vê. Quer dizer, ninguém dá essa valorização. Ali na próprio atendimento de convênio, você vê que você tem vários atendimentos de retorno, crianças que aparecem com agravos e a mesma valorização, o pagamento dessa consulta é mensal. Você só tem direito a atender uma criança uma vez por mês e um retorno dela. Só que durante esse período os pais voltam 3, 4 vezes e você não ganha por isso. Isso até nesse sentido. Os convênios não olham a pediatria nesse âmbito, nesse ângulo. Também. Rogério, vendo toda essa situação, que é talvez até um problema de mercado, que repercute na formação de pediatras, a Sociedade Brasileira de Pediatria, como ela vê isso? Ela dá alguma indicação de que ela está de olho nessa situação? Essa situação vem acontecendo? Sim, a Sociedade Brasileira de Pediatria dá indícios de que tem discutido a tabela, o procedimento médico, tentado melhorar a remuneração do profissional, mas ao mesmo tempo ela dá alguns indícios que eu acho que podem afastar a formação de profissional, como querer, por exemplo, transformar a residência pediátrica em 3 anos para a pediatria geral. Então são coisas antagônicas. A necessidade de buscar mais conhecimento científico realmente é uma coisa marcante, é uma coisa importante. Essa ciência do limpar o nenê, como o colega de Itapeva falou, é extremamente complexa. Essa ciência, para a pessoa só limpar o nenê e fingir que está tudo bem, e na verdade para uma pessoa de fora achar que aquilo está tudo bem, aquilo foi um caminho árduo que a neonatologia chegou e é tudo extremamente sistematizado. Depende de um conhecimento técnico muito importante. Mas na verdade, então assim, a busca de uma melhor qualificação, de um melhor ensino é realmente louvável. No entanto, eu acredito que ao transformar a pediatria em 3 anos para a residência médica, essa é uma opinião minha pessoal, e eu ouço outros colegas dizer isso, vai ser uma armadilha gigantesca que a pediatria vai se meter. E eu não sei porque a Sociedade Brasileira de Pediatria, ao mesmo tempo que tenta valorizar, busca transformar a pediatria em 3 anos. Ainda bem que a Comissão Nacional de Residência Médica bloqueou há 2 anos atrás isso, mas a sociedade tem buscado esses 3 anos de pediatria de maneira bastante intensiva e bastante árdua. Tomara que em algum momento eles esqueçam isso neste momento em que a gente precisa valorizar o básico, buscar uma valorização do básico, porque na verdade é o básico que está faltando. E eu acredito que uma boa universidade como Marília, Sorocaba, e eu digo aqui que no nosso hospital, em 2 anos a gente consegue formar um profissional que o mercado necessita hoje. O pediatra geral, que sabe atender urgência, que sabe ver febre, que sabe fazer o atendimento de porta e que sabe fazer uma boa prevenção. Agora, é lógico, para o neuropediatra, para o nutrólogo, para o neonatologista, para o intensivista, há necessidade de uma formação complementar. Mas hoje em dia o que o mercado precisa é do pediatra geral. Então, para encerrar uma última rodada, alguma pergunta de Votuporanga, Sorocaba, Marília, Piracicaba, Itapeva e Lorena? Uma pergunta, eu acho que todo mundo satisfeito, Rogério e Márcio, com essas explicações. Nós terminamos hoje com o tema sobre pediatria, voltamos com a pediatria daqui a um mês, com outro tema de pediatria, e amanhã nós estamos convidando todos para terça-feira, na parte da manhã, vai ser das 11 ao meio-dia. A discussão vai ser coordenada pelo Conselho Regional de Medicina, que é o médico e a sua relação com a indústria farmacêutica. Tá? Então, o médico e a sua relação com a indústria farmacêutica. Rogério, comentários finais? Eu gostaria só de que esta discussão não fosse uma mensagem pessimista, embora pareça um futuro bastante sombrio, como o colega de Marília colocou. Nosso futuro parece bastante sombrio, mas ainda assim a gente faz uma coisa, eu tenho convicção disso, extremamente importante. Prevenir todo dia e cuidar dessa população todos os dias é extremamente prazeroso, e eu acho que hoje em dia quem persiste em pediatria, como por exemplo o Dr. Valdir, que são 30, 50 anos de pediatria, de Lorena, é realmente uma coisa bastante... Só faz isso realmente quem tem amor à arte que é fazer pediatria, que é com certeza uma pessoa especial. Infelizmente, a valorização monetária ela não veio.
mas eu acho que a satisfação pessoal de cada um de nós, quando deita em casa e dorme, é extremamente grande. Porque na verdade a gente dorme tranquilo porque a gente está cuidando e tem satisfação pessoal. Tomara que um dia isso seja também uma satisfação financeira para que a gente possa trabalhar menos e cuidar melhor dessas crianças, um pouco mais descansados. E, por favor, que a gente não saia daqui pessimista, que a gente tem que continuar cuidando das crianças, avançando para diminuir a mortalidade, avançando para fazer prevenção, avançando para cumprir nosso papel e buscar o sorriso no rosto de cada criança. Bom, boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado pela atenção.